Uma das coisas que eu sempre falo, que eu acho que eu sempre falo para as pessoas, é que os nossos processos emocionais, eles são corporais. A nossa anatomia, a gente tem uma anatomia emocional, a emoção é anatômica, né? Então, isso que você está falando é justamente isso, né? Como você se sentia bem dentro da prática, ou praticando. Então, como essa anatomia, né, emocional vai organizando um novo lugar de vida. E você está dizendo também o quanto você foi mudando os seus hábitos, né, o seu estilo de vida, que é algo que eu também sempre bato na tecla aqui, que a gente precisa mudar os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, porque isso também vai mudando a maneira como a gente se relaciona. Nós somos seres de relação. Né? Então, se a gente não muda a nossa relação conosco e com o mundo, a gente não muda, a gente continua no mesmo padrão. Tanto que você diz, né? Eu tive um burnout lá com 34, fui tomar os remédios tarjados, meditei e tal, mas não mudei o padrão. O padrão continuou o mesmo. Então, teve o segundo burnout para mudar um padrão, né? Exatamente. O yoga, ele explica isso, né? Porque tudo o que a gente vive na nossa vida, a gente traz para o corpo. Então, quem nunca teve aquele momento que participou de uma reunião e ficou tão tenso que o pescoço travou? Ou ouviu uma notícia e travou. Então, a gente traz o estresse para o corpo, em algum lugar do corpo. E a técnica do yoga é exatamente essa. O asana, que é a postura no yoga, que não é, a gente não considera como uma prática física, né? O yoga, então, quando alguém fala, eu quero praticar, fazer uma prática física de yoga, a gente não considera quem é o professor de yoga. Eu quero fazer um fortalecimento. Você vai fazer um fortalecimento com o seu personal, com a musculação. Aqui não é para isso. Essa prática, ela é mental. Ela trabalha o teu corpo, mas cada asana, ele tem um porquê. Né? Você faz aquele asana se concentrando no asana. E é como se fosse uma meditação ativa. E aos poucos, de tanto você ir praticando, você vai mudando esses padrões, primeiro começando no corpo e depois indo para a tua mente e o restante de outros aspectos de você. Explica para o pessoal o que é asana. Asana. Então, asana significa postura firme e confortável. É lógico que nem sempre é tão confortável assim, né? Mas o asana são as posturas. Né? Os asanas, eles são descritos em sânscrito, que é uma língua considerada patrimônio da humanidade. Então, tem muito disso, né, no yoga. Ai, o que é isso que você está falando? Virabhadrasana, né? Bhujangasana. Então, são palavras em sânscrito ancestrais, né? Do alfabeto Devanagari. E essas práticas, elas imitam, elas trazem elementos da natureza naquela época. Então, postura da cobra, postura do pombo, postura do guerreiro, né? Porque calcula-se que o yoga, ele veio, né, há 3.000 a 5.000 anos antes de Cristo. Então, é uma prática muito ancestral. Então, a gente carrega essa tradição. Então, tem esse certo mistério, né? Então, os asanas são essas posturas. E, através dessas posturas, com uma respiração ritmada e com a consciência naquele movimento, você desliga do que você está pensando e você se conecta com o corpo. Então, o yoga significa união. Em sânscrito, yuji, que significa a união entre o corpo, a mente e o coração, que a gente chama de espírito. Então, não dá para você praticar yoga, como a gente vê na academia, uma pessoa andando de bicicleta e lendo um livro, né? Então, a pessoa está lá, né? Ou levantando Nenhuma peso coisa, nem outra, e né? batendo papo. Não tem como praticar yoga assim, porque você está desconectado. A mente está lendo, o corpo está fazendo outra coisa. O yoga não propõe isso. O yoga propõe a união. Então, você pratica em silêncio. Então, a gente respeita esse silêncio. Você precisa se conscientizar na aula, senão você não faz o movimento. E nessa consciência, você consegue entrar junto com o teu corpo num só lugar.
E aí, esse é o clique do yoga, que traz o bem-estar. Você consegue diminuir aquele córtex, né? A inflamação. Aquelas do elevações, né? E você consegue diminuir essa atividade cerebral e conseguir relaxar.